eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma folha de outono com um passarinho num pano laranja. Mas antes uma palavra. Aqui no Salmo de número 104, o versículo 31 diz assim: a glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Esse tecido, ele é laranja, até eu ainda tenho aqui, ó, a etiqueta. Apucarana, tecido AL8 laranja. Mas você pode fazer no tecido branco também, qualquer outra cor, não vai ter problema nenhum. Nós vamos começar pelos galhos, você viu que são galhos secos, é outono na minha paisagem. Pincel número 2, aparadinho, tá? Uso o sépia. Você viu que eu tenho galinhos finos e tenho esses aqui, ó, que são galinhos mais grossos. Principalmente esse que eu vou levar até o passarinho, que vai ser o galho de sustentação. Ele tem que ficar um pouquinho mais grosso. Um detalhe que é muito importante você perceber é que os galhos, eles começam mais grossos e à medida que vai seguindo para a ponta, eles vão ficando mais fininhos. Então, por favor, não deixe um galho fininho aqui, por exemplo, fininho aqui e grosso aqui. Tem que ter uma coerência. Se você olhar o galinho de verdade, um graveto, você vai perceber isso. Outro detalhe, eu tô segurando o pincel aqui, ó, bem no meio, não aqui. Assim é mais difícil. Se você segura aqui, aí você apoia seu braço, apoia sua mão, você consegue trabalhar a pontinha do pincel, olha só, com muito mais facilidade. Você não vai precisar usar um pincel zero, porque você pode fazer pontinhas fininhas com esse pincel número 2. Aqui eu tenho um cruzamento de galinhos, tá? Eu tenho um galinho que desce e vai pra cá, ele não desce pra folha. A folha é um galinho bem fininho, ó, é um cabinho. O galho mesmo tá aqui. Outro detalhe, você tá fazendo, pode deixar assim, ó, quebradinho, ó. Não faça aquela coisa arredondada, porque esse galinho seco aqui, ele é bem quebradiço, digamos assim. O ideal mesmo seria você pegar um graveto, um galinho, uma ponta de um galho e observar. Então, olha só, preenchi. Aqui eu vou engordar um pouquinho mais esse. Assim. Todos eles, primeiro eu vou preencher com o sépia. Dessa forma que eu te mostrei. Aí, depois que eu preencher, eu vou pegar só de um lado, tá? O amarelo ocre. E vou colocar, não na borda, no contorno, mas vou colocar assim, ó, um pouquinho para dentro. Se eu colocar no contorno, no meu caso, que eu tenho o pano laranja, que é quase um ocre, vai confundir a cor. Então, por isso que eu vou colocar um pouquinho para dentro do sépia. E principalmente assim, ó, nessas áreas onde um passa por cima do outro. Eu tenho que deixar o que tá mais por cima um pouquinho mais claro, tá? Então, mostrando isso para você. Ah, outro detalhe, preste atenção. Eu não fiz uma linha inteira. Eu fiz pinceladas compridinhas. Na pontinha não coloquei nada. Coloquei a luz somente nos galhos mais grossos.
Agora, eu vou adiantar, eu vou fazer todos os meus galhos e já eu mostro o todo para você. Olha aí os galhos prontos. Agora, nós vamos para o passarinho. Esse passarinho é uma fotografia do Douglas, que gentilmente me cedeu os direitos autorais para eu poder reproduzir na pintura. Dê uma olhada no trabalho dele. Eu vou deixar o link na descrição. E se inscreva lá, é um trabalho muito bonito. Ele fotografa pássaros. Eu vou usar o amarelo ocre, o preto, só para um detalhezinho e o olhinho, o sépia e o branco para iluminar alguma parte. Vou começar pela cauda, que eu acho que vai ser mais fácil para você começar a assimilar como que a gente vai trabalhar com o pincel. Primeiro, branco. Eu dividi todos os espaços, então você não vai ter dificuldade. Eu tenho uma manchinha de branco aqui e uma manchinha aqui. Estou trabalhando com o pincel número 2. Você pode trabalhar com um 4, com um 6, acho que não vai ter problema nenhum. Não lavei meu pincel, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ocre e vou fazer uma sujeirinha aqui, ó. Sujeirinha que eu digo é passar um pouquinho de tinta sem limitar. E agora, pego o sépia, só de pontinha, porque o sépia, sim, ele vai limitar o trabalho. Olha o que eu vou fazendo com o sépia. Vou colocando aqui, ele aqui é bem liso. Vou colocar aqui, ó, nas pontinhas, com o pincel bem de pezinho, deixando já esse crespinho ali. Aí, eu vou entrar com esse sépia, deixando essa ranhura. O contorno aqui, ó, vou colocar já um pouquinho de sépia, depois vou passar a linha ali. Desse lado de cá, também eu tenho um pouquinho do sépia aqui, onde eu fecho o rabinho. Essa mancha branca, ela é mais discreta, então eu passo o pincel em cima, bem de leve. Viu como ficou mais abaixado o branco? Vou deixar riscadinho aqui também. Contorno, tirei contorno. Tá pronto a cauda do nosso passarinho. Esse é um coleirinho, o nome dele. Eu acho que esse aqui é a fêmea, que é mais gordinho. Agora, a patinha, eu vou preencher com o sépia. E vou iluminar com um pouquinho do ocre. Aqui eu tenho o dedinho do meio, o outro do lado direito e esse do lado esquerdo. Então, são 3 risquinhos que vão marcar os dedinhos. E agora, aqui, ó, eu tenho um pouquinho de luz também. Então, vou simplificar, vou deixar assim. Esse lado de cá, eu tenho aqui, ó, um dedinho, um segundo, não aparece a luz do terceiro. Não tá pegando luz. E aqui, um pouquinho também, nessa parte aqui que parece a perninha. Agora, nós já vamos fazer essa parte aqui, ó, da barriga dele. Eu vou começar colocando o ocre nessa parte toda aqui, o risco vai aparecer. O ocre vai servir de base. Embora o meu pano seja quase da cor, mas se você estiver trabalhando num tecido branco, vai ficar muito lindo também. E eu quero ver o teu trabalho. Pode mandar para minha foto que eu vou ter muito prazer em até criticar, se você permitir e quiser. Terminei de colocar o amarelo ocre nesses 2 espaços. Agora, eu tenho essa parte aqui, que é do pescoço, essa parte aqui, que é meio barriga. E, sem lavar o pincel, eu vou colocar o branco aqui. Vou chegar até aquele espaço que eu tenho limitado por uma linha. Um detalhe importante é nunca deixar a linha reta,
porque você está trabalhando com textura, você está fazendo penas. Então, não pode ficar retinho, tem que ficar meio crespo. Pronto. Agora eu vou sujar o meu pincel no ocre de novo e eu vou fazer aqui, ó, uma transição de uma cor para outra. E aproveito e dou uma manchadinha nesse branco. Amarelo ocre, ó, na linha em cima. O risco fica até aparecendo ainda. Esse branco, ele não é um branco puro. Essa é a cor do bichinho, tá? Agora, eu vou pôr um pouquinho do branco nesse triângulo que eu deixei aqui. Que também não é uma linha reta, então eu tenho que tirar esse contorno e deixar assim, é uma claridade. Agora, eu vou pegar o sépia. Com o sépia, eu vou começar bem aqui. Sabe por quê? Aqui tem uma mancha mais escura no peito dele. Então, eu começo, porque eu vou limpar o pincel, ó, venho seguindo a linha e dando pequenas pinceladinhas. Posso começar no contorno também, do contorno de fora para dentro. Ó, sempre que eu carrego o pincel de tinta, eu coloco o pincel no contorno e venho dando pinceladinhas. Coloco no contorno. As pinceladinhas são nessa posição, ó. Tá? Sempre. Não atravessa, não. E nem coloca de pé. É nessa posição. Toda essa área aqui, eu vou fazer isso também. Não é para cobrir o ocre. E nem para deixar assim, ó, riscadinho. Tem que dar várias pinceladinhas. Pode ficar manchadinho, não tem problema. Aqui vai ficar um pouquinho mais claro, porque eu preciso dessa divisão aqui. Contorninho, pinceladinhas. Esse branco eu vou subir um pouquinho com sépia. Aqui pelo meio, faço uma manchinha. Aqui já tem o escuro, vou deixar um pouquinho mais, para ficar bem acentuado. Aqui também vou dar manchinha, fazer batidinhas com o pincel. Agora eu vou fazer essa parte aqui, ó, que é a asa dele. Eu vou começar com o sépia aqui, porque ele é bem escuro, fica bem escuro e bem puro. Eu venho até mais ou menos metade aqui, ó. Aqui não pode ficar essa linha, então eu já vou limpando bem de leve. Olha como saiu aquela linha nítida, rígida. Desse lado, pelo contrário, eu tenho uma linha bem rígida. É isso que eu enxergo, então é isso que eu tô reproduzindo. Aqui, ó, chego com o sépia e eu já vou pegar um pouquinho do ocre para fazer uma transição do sépia pro ocre manchadinho de sépia, que é uma cor mais clara, porém não é um ocre puro. Mas ainda é um pouquinho mais escurinho. Ele tem uma peninha aqui que tá saindo para fora. Tiro essa linha. Agora eu vou lavar meu pincel. E nós já vamos para a cabeça. Eu não falei, mas agora, observando bem, eu percebo aqui, ó, o bico, o olho. Nesse espaço aqui, eu tenho uma mancha de amarelo um pouquinho mais forte, que não é bem um amarelo ocre, é mais amareladinho assim mesmo. Então, eu já coloquei essa mancha ali. Agora eu vou pegar, sem lavar o pincel, eu vou pegar o branco. Vou colocar nessa área aqui. Você viu que aqui eu tenho um outro efeito, né? Vai ter uma outra cor. Essa parte aqui também vou sujar um pouquinho.
Volto com um pouquinho do sépia. Vou terminar aqui, bem de leve, embaixo do bico. Fica bem escurinho. Ó, tô fazendo sujeirinhas em cima dessa parte branquinha. Eu vou colocar essa parte escura já, que eu acho que vai ficar mais fácil para você me acompanhar, porque aqui tem um risco, tá bem definido. Aqui tem uma maior. Aqui dentro, aqui eu comecei a colocar o branco e até parei. Vou pegar o pincel sujo agora com ocre. Vou terminar aqui, ó. Você viu que dá diferença entre o ocre e o sépia. Aqui também. Meu pincel tá sujinho de sépia, tô pegando o ocre, vou dando pinceladinhas em cima, aqui daquele branquinho que eu tinha. Ó, ficou uma manchinha mais clara só. Aqui ficou bem escuro, bem escuro. Eu vou colocar agora aqui, ó, em volta do bico, até a metade. E vou chegar no olho. Esse amarelo aqui, ele não é tão nítido também, então vou passar o pincel sujinho. Viu como ficou bem amareladinho? Já vou aproveitar pegar o ocre e terminar aqui, ó, a cabeça dele com pinceladinhas. Meu pincel tava sujo de sépia, já não vai ficar um ocre muito puro. Agora eu peguei o sépia mesmo, acho que peguei até muito. Então, eu vou tirar um pouquinho do excesso aqui e eu vou fazer um contorno na cabeça dele, ele mais com batidinhas. E eu vou entrando com esse sépia sujinho. Olha que o passarinho já tá quase pronto. Coisa mais linda. Gosto muito de pintar passarinho. Ficou um pedacinho ali. Aquele pedacinho ali é clarinho. Então, eu vou pôr uma isca de branco. E eu não lavei meu pincel. Ó. Não pode nem ficar tão branco. Então, eu vou sujar o branco. Aí. Aqui eu acho que precisa um pouquinho mais de branco. E agora um pouquinho mais do ocre. Eu tenho que deixar... Acho que eu tenho que escurecer. Vou escurecer bem aqui, ó. Vou até colocar a tinta pra você ver. Eu quero que fique esse gordinho ali do pescocinho. Ó, agora acho que deu. Agora eu consegui o gordinho do pescocinho. E vamos para o bico. Vou colocar o amarelo ocre nele inteiro. Um pouquinho do sépia. Eu faço aquele risquinho que tem no centro. E o contorninho da parte de baixo. Essa parte de baixo aqui, ela é praticamente inteira escura. Mas eu não vou cobrir tudo. Aqui ele tem a narina. Eu não vou desenhar porque é muito... um detalhe muito pequeno, mas eu vou escurecer esse finalzinho. E agora com um pouquinho do branco, a parte de baixo do bico. Eu coloquei sépia, fui subindo. E agora eu vou dar uma ligeira iluminada em cima do ocre. E a parte de cima também. Só que em cima eu vou colocar a tinta. Aqui embaixo eu deixei mesmo uma linha. Vou escurecer aqui um pouquinho mais. Acho que ficou grande. No teu risco eu vou deixar o tamanho certinho, tá? Não se preocupe. Que ficou maiorzinho. E agora eu vou fazer de preto o olhinho. Que é bem redondinho. Com esse pincelzinho sujo de preto, vou escurecer um pouquinho aqui. Ups, vou ter que pegar mais. Aqui, ó, nesse cantinho.
aqui nessa manchinha, sujei de preto, dá diferença. Parece que não, mas dá diferença sim. E aqui, ó, perto do olhinho. Lavei meu pincel, peguei um pouquinho do ocre. E aqui embaixo do olho e na parte de trás, fica assim um pouquinho mais clarinho. Esse olhinho, ele tem um brilho, então eu vou pegar aqui com o 0 um pouquinho do amarelo ocre e vou colocar ali, ó, um pontinho. Não foi no meio, tá? É um pouquinho pra cima. E lá na foto eu vejo ele até puxadinho. Nem sei se tá aparecendo, porque é tão pequeno. Ah, mas a gente pode colocar aquele pontinho brilhante assim, ó. 2 pontinhos ali e um pontinho aqui. E é isso aí. O nosso colheirinho está pronto. Agora nós vamos fazer a folha, que é mais fácil ainda. Na folha eu vou usar o pincel número 6. E na sequência eu vou colocar o amarelo limão nessa área aqui, ó, da folha. Eu vou preencher esse tanto aqui com amarelo limão. O restante eu vou colocar o amarelo ocre. E entre os dois eu vou fazer uma mistura assim. Então, ocre nesse pedaço e limão nesse pedaço. E vou misturar no meio. Olha, já coloquei aqui o ocre. Eu vou puxar esse ocre assim para cima do amarelo. Não é preciso ficar o amarelo aparecendo assim, nessa intensidade. Se você quiser colocar amarelo ouro, também você pode. Já tá bem misturadinho. Agora eu vou pegar o amarelo ocre e eu vou passar em cima das linhas. Porque o amarelo limão, ele é meio transparente. E ele não cobre o risco. Aí eu tenho que ter esse cuidado, porque se eu passo o amarelo limão, a tinta, em cima do risco, ele impermeabiliza e o risco vai ficar aparecendo para sempre. Se o risco fica para fora, quando você lavar o pano, o risco do carbono vai sair. Só que é muito complicado deixar a tinta exatamente na beiradinha. Então, a gente tem esse recurso aqui. Tô fazendo tudo com pincel 6, tá? Se você tiver dificuldade, pode pegar o pincel 0 e passar a tinta em cima do risco, não tem problema nenhum. Só vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Agora, eu vou colocar um caramelo. E eu vou usar o pratinho, agora eu vou usar o pratinho aqui, ó, para tirar o excesso de tinta, porque eu não quero preencher tudo de caramelo, eu quero fazer umas manchas. Eu coloco no pratinho, eu deixo o pincel carregadinho de tinta e vou seguir aqui, ó, a linha do meio e venho abrindo assim. Na verdade, eu não tô preenchendo e não tô deixando listrado também. Eu só tô envelhecendo ela um pouquinho mais. Pro lado do amarelo, eu faço a mesma coisa. Não deixe linhas, tá? Você pode deixar manchas, linhas não. E aqui eu vou deixar bastante. Aqui eu vou praticamente passar o caramelo em cima, para deixar mais avermelhado. Você viu que eu não tô esfregando, tanto que as linhas internas da folha estão aparecendo. E agora eu vou pegar uma pincelada de caramelo, uma pincelada de sépia. Mergulhei o pincel na água, uma pincelada de água. Eu vou fazer uma mistura. Se ficou dura a sua mistura, você pega mais uma pinceladinha de água. Pode deixar essa tinta bem molinha. E com o pincel 0, usando essa mistura, eu vou fazer todos esses risquinhos
que tem aqui na folha, começando do centro, porque se eu começo do centro, o excesso de tinta que eu tenho no pincel vai sair e o risco, o traço vai ficar mais forte. À medida que eu venho para a ponta, ó, a tinta vai sumindo e o traço fica fininho. Esses tracinhos compõem a forma da folha, então não tem como evitar. E não precisa ficar só assim, você pode fazer quebradinhos neles assim, ó. Ó, aqui tem um, aí tem quebradinhos. Eles só não vão se cruzar. Aqui tem mais um principal. Vou fazer na folha inteira, seguindo o risco. Se você cobriu quando pintou, não faz mal. Ó, cada ponta tem um risco central. Tá vendo? Aí você pode fazer novamente, se quiser pode pegar o lápis, passar ali para você não ficar inseguro na hora de passar com o pincel. Prontinho, ó, terminei minha folha, dei uma reforçadinha aqui com o sépia no cabinho, mas não entrei com o sépia aqui para dentro. Concluído o nosso trabalho, eu não vou fazer fundo, porque o meu tecido já é colorido na cor do outono, que é a estação que nós estamos homenageando. Se você pintou num pano branco, não, você não vai fazer fundinho com azul hortênsia. Embora eu adoro o azul hortênsia, você pode fazer um fundinho com um amarelo ocre, aguadinho. Acho que vai ficar muito bonito. Ou até mesmo um amarelo bebê, um amarelo canário. Esses tons queimados, tons de outono. O risco você encontra gratuitamente na minha página, www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. Me desculpa minha voz, que eu ainda estou um pouco rouca. E agora nós vamos para o nosso beijinho especial de hoje. Esse é meu aluno virtual, Andreildo, que mora em Santarém, no Pará. Imagina uma pessoa que, quando chega um novo vídeo do canal Só na Lu Pinturas, e ele não acha guardanapo no comércio para comprar, compra um pano de chão mesmo, de tanta ansiedade para reproduzir a pintura. Andreildo, eu me diverti muito com a sua história. E hoje você vai entrar para a galeria virtual Só na Lu. E também vai ganhar um grande abraço e um beijinho todo especial.